Então, hoje, bom dia novamente aos que já estão presentes e também àqueles que depois vamos assistir. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões de concursos anteriores que foram organizados pela Fundação Getúlio Vargas, uma vez que nós já sabemos que será essa a fundação que vai organizar o concurso. Nós vamos começar com uma prova de professor de Educação Básica 2 do município de Paulínia, no estado de São Paulo. É uma questão do concurso de 2021. É um dos poucos concursos que nós encontramos nesse intervalo de pandemia, né? Nós fizemos as questões de um concurso de 2023, que foi da Prefeitura Municipal de São Paulo, e agora esse de 2021, que é da Prefeitura Municipal de Paulínia. Nesta prova, nós temos algumas questões de legislação e algumas questões de fundamentos da educação. Antes das questões de legislação, a prova trouxe questões de língua portuguesa, que eram 10, questões de raciocínio lógico, que eram 8, também 8 questões de informática, e depois, agora, as questões de legislação, que eram 4. Das 4 questões de legislação, eu trouxe para vocês 3. Por quê? Porque uma delas versava sobre os PCM, e nós percebemos que na prova de 2023, que foi a prova da Prefeitura Municipal de São Paulo, já foram abordadas as peculiaridades da Base Nacional Comum Curricular. Então, por isso, não trouxe aqui a questão, que era uma só, dos PCM, tá? Então, vamos começar com esta daqui, que é uma questão referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Com base nos direitos e deveres em relação a crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. Então, para nos ajudar, eu tentei colocar aqui na tela também, ao lado da questão, trechos que fundamentem a nossa resposta. Então, estes trechos, artigo 16, artigo 18 e artigo 19, são do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado... Está dando um pouquinho de... Cabe ao Estado... Perdi aqui, voltei. E contra ações violentas e vexatórias, cabe à família. Então, aqui está falando que a proteção do tratamento desumano é do Estado, e a proteção de ações violentas e vexatórias é da família. Então, vamos lá ao texto do Estatuto da Criança e do Adolescente para ver o que fala. É o artigo 16. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, lendo o artigo 18, nós percebemos que a afirmativa 1 está incorreta. 2. A criação e a educação no seio da família, e excepcionalmente da família substituta, é um direito da criança e do adolescente. Então, essa questão, essa afirmativa, está fundamentada no artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, a número 2 está correta. Então, a criação e a educação no seio da família e, excepcionalmente, na família substituta, né? É um direito da criança. Vamos para a terceira. O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Isso já está no artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, nós temos lá vários aspectos. Este aí, que está na afirmativa terceira,
Está lá no artigo 16, número 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, está correta. Dessa maneira, nós percebemos que, dentre as afirmativas, estão corretas a afirmativa 2 e a afirmativa 3 apenas. Então, é letra D, afirmativa 2 e afirmativa 3. Bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Um professor, isso mesmo, 28. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar de a direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Essa é uma questão bastante interessante, embora não é um tema bom, mas é um tema muito atual, né? Nós temos falado aí muito sobre a questão de paz nas escolas, de combate à violência, é até algo que a gente tem que ficar bastante atento, afinal de contas, é de se imaginar que isso seja abordado. Quem sabe isso seja abordado até na redação, não é verdade? Não sei, vem na minha mente essa possibilidade, né? Que isso esteja na redação. Então, considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar o, ou então a, quem que a escola deve acionar? Isso não é uma questão muito difícil para nós que já estamos na escola, né? Então, uma situação como essa, deve ser acionado o conselho tutelar. E isso está fundamentado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando diz das atribuições do conselho tutelar. Aqui eu quero destacar o número 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas às práticas de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante, ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. Então, considerando a gravidade da situação, que de acordo com a questão é alguém que está sendo vítima de violência física, a escola deve acionar o conselho tutelar, né? Acionar o conselho tutelar. Essa aqui não é uma questão para nós que já lidamos com a escola, uma questão tão difícil, né? Uma questão tranquila. Que bom. É bom ter uma questãozinha assim também para dar uma animada na gente na hora da prova, né? Número 29. Aqui está falando do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Depois, na parte de fundamentos da educação, volta a abordar esse Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Primeira afirmativa. Então, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos prevê ações de educação não formal com a atuação de movimentos sociais e entidades civis, no intuito de sensibilizar e formar uma consciência crítica. Então, é um plano que não trata só da educação formal, realizada nas escolas, mas também fala da educação não formal, aí movimentos sociais, entidades civis, para colaborar nesta formação de consciência crítica. Então, vamos lá ao texto do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. A humanidade vive em permanente processo de reflexão e aprendizado. Esse processo ocorre em todas as dimensões da vida, pois a aquisição e produção de conhecimento não acontecem somente nas escolas e instituições de ensino superior, mas nas moradias e locais de trabalho, nas cidades e no campo, nas famílias, nos movimentos sociais, nas associações civis, nas organizações não governamentais e em todas as áreas da convivência humana. A educação não formal em direitos humanos orienta-se pelos princípios da emancipação e da autonomia. Sua implementação configura um permanente processo de sensibilização
e formação de consciência crítica. Então, este texto, esse trecho do PNEDH reforça a primeira afirmativa. Então, a primeira afirmativa é verdadeira, está de acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Segunda afirmativa, compreende a educação em direitos humanos como aspecto fundamental para a construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Então, entende que educar para ou educar em direitos humanos colabora para que a nossa sociedade seja mais justa, equitativa e democrática. Vamos ver se é isso mesmo que diz o plano. São objetivos gerais do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Letra B. Enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Então, de fato, a segunda alternativa é correta. Vamos para a terceira. Uma vez que nós já lemos a primeira e a segunda e vimos que elas estão corretas, nós já sabemos que a alternativa vai ser a letra E. Mas vamos apenas confirmar lendo a terceira afirmativa. Considera que a educação deve articular a apreensão de conhecimentos historicamente constituídos sobre direitos humanos e sua relação com diversos contextos. Então, a educação ela deve buscar na história dos direitos humanos, porque os direitos humanos foram construídos historicamente, eles não surgem do nada, eles não são uma espécie de direito divino, né? Mas eles são construídos historicamente. E eles são construídos historicamente, quer dizer que, em contextos diferentes, surgem necessidades, peculiaridades também diferentes, e que aos poucos vão sendo incorporados dentro desse grande arcabouço dos direitos humanos. Então, os direitos humanos não surgem todos de uma vez, de uma hora para outra, mas são uma construção histórica e que é variável, essa construção ela é variável nas diferentes realidades, nos diferentes contextos, ou seja, variando de acordo com o tempo e com o espaço. Um local diferente ou uma época diferente vai dar origem a compreensões diferentes sobre os direitos humanos. Então, vamos para o texto do plano. A educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional. Sistemático, não é que é um processo enjoado, não. Sistemático é que tem uma determinada organização, que tem um método, não é feito aleatoriamente. E quando diz multidimensional, não olha apenas para um aspecto da realidade humana, mas olha para os diferentes aspectos, multidimensões, que orienta a formação do sujeito de direitos. Então, o ser humano é o sujeito, porque os direitos são para o ser humano real, e não para uma humanidade ideal, fictícia. Então, o sujeito de direitos articulando as seguintes dimensões. Se eu tenho direitos, eu preciso ser formado para reconhecer os direitos que eu tenho. Então, vamos lá. Letra A. Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e suas relações, ou sua relação com os contextos internacional, nacional e local. Então, conhecer esta luta histórica pelos direitos humanos e relacioná-la em âmbito global, nacional e local. É justamente o que nos traz a terceira afirmativa. Então, questão número 29, as afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, verdadeira, verdadeira, verdadeira. Então, estas foram as 3 questões, né, desta prova para professor no município de Paulínia, estado de São Paulo,
sobre legislação ligada aos direitos humanos, à criança, à educação. Depois nós vamos passar para as questões que tratam de fundamentos da educação, como diz é assim que foi intitulado lá na prova. Então, essas questões de fundamento da educação, elas vão começar no número 31 e vão até o número 40. Então, são 10 questões que foram trazidas sobre fundamentos da educação, e depois a prova conclui, né, esta prova em questão, com 20 de conhecimentos específicos. Então, pessoal, só antes da gente passar para a parte de fundamentos, Mônica, Isabel, Sandra Leia, que estão aqui conosco, né, acompanhando em tempo real essa nossa discussão, esse nosso estudo. Podemos continuar assim, a gente vai lendo a questão, vai lendo aí os comentários do lado que fundamentam a questão. Está tranquilo? Está muito rápido? Está muito devagar? O que vocês gostariam de dizer alguma coisa ou podemos seguir nesse ritmo? Tá ótimo, acho que desse jeito tá legal. Desculpa. Então, eu acho que desse jeito tá legal. Ótimo. Muito obrigado pelo retorno. Então, vamos que vamos. Então, agora, fundamentos da educação. Antes da gente passar para essa parte, eu queria fazer um destaque. Vocês devem ter percebido a estrutura das questões, né? Nesta prova, na parte, pelo menos, da legislação, e a questão que eu não coloquei também era desse estilo, vocês viram que a questão, ela não era daquele estilo de faz uma pergunta e depois vem as alternativas. Não. Você tinha um cabeçalho orientando o tema da questão, depois eles traziam várias alternativas, várias afirmativas, para nós fazermos a classificação, ou como verdadeiro e falso, ou para numerar as corretas, que é praticamente a mesma coisa, né? Colocar verdadeiro e falso e depois indicar quais são as verdadeiras. Então, essa estrutura de questão, ela está bem presente aí nessa parte da legislação, o que tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que, quando nós olhamos nas alternativas A, B, C, D, E, pelos indicativos que a gente tem ali, por exemplo, nas questões que são de verdadeiro ou falso, a ordem, né, VV, FV, VV, a gente já vai tendo uma noção do que tá, se o nosso raciocínio está indo bem, se o nosso raciocínio não está indo bem. E quando é para você indicar os números corretos também, né? Porque às vezes você está achando que duas assertivas estão corretas, mas você olha lá embaixo nas alternativas e vê que aquela combinação não é possível. Isso ajuda. Só que, ao mesmo tempo, elas são questões que a gente às vezes fica um pouco agarrado por isso, porque você está pensando num raciocínio, de repente, na hora que você olha nas alternativas, aquele raciocínio que você desenvolveu não tem nas alternativas. Você precisa voltar na questão, né? Então, vamos dizer assim, tem os dois lados da situação, né? Os dois lados da moeda. Mas já é algo para nós irmos treinando o estilo, né, de questões que eles apresentam. Vocês vão ver que agora na parte de fundamentos da educação não é diferente. Embora a gente tenha questões como esta daqui, a 31, vocês vão ver que aquelas de verdadeiro ou falso, ou de indicar o número das corretas, volta bastante. Questão número 31. Outra observação que eu vou fazer aqui. Nesta prova, eles voltam muito nessa temática das tendências pedagógicas, que é algo que, quando nós fizemos lá a nossa licenciatura, foi bastante abordado nas aulas de didática, né? Então, ou didática, ou dependendo da faculdade, a gente tem lá fundamentos da educação, ou políticas educacionais, alguma coisa do gênero, é onde nós estudamos, onde não, é a disciplina em que estudamos esse conteúdo, né? 31. A valorização das aptidões individuais e da autoeducação, considerando o aluno como sujeito do conhecimento e adoção
de práticas de ensino centradas no aluno e no grupo são aspectos próprios da concepção pedagógica. Então, nós voltamos lá naquelas teorias pedagógicas que a gente estuda, e geralmente, depois eu vou até mostrar aqui para vocês, geralmente a gente tem aqueles quadros, né, sobre aquelas tabelas, sobre as teorias pedagógicas, né? Vale a pena, então, a gente voltar lá naqueles quadros, a gente encontra com facilidade na internet para nós consultarmos. Então, lembrando que nós temos um ramo das chamadas pedagogias liberais, e outro ramo das chamadas pedagogias progressistas, né? E o que seria a diferença? Essas pedagogias de tendência liberal, elas estão mais ligadas ao tradicional, embora nem sempre isso fique claro nos seus nomes, tá? Às vezes o nome da tendência pedagógica, ela pode nos enganar um pouquinho. E as tendências progressistas, elas são aquelas um tanto quanto mais arrojadas ou inovadoras em determinado sentido, né? Então, aqui está perguntando para nós sobre qual dessas tendências está ligada à valorização de aptidões individuais, à autoeducação, práticas centradas no aluno e no grupo. Então, trouxe aqui para vocês o texto para fundamentar a nossa resposta. A tendência liberal renovada acentua igualmente o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. Mas a educação é um processo interno, não externo. Ela parte das necessidades e interesses individuais necessários para a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é parte da própria experiência humana. A escola renovada propõe um ensino que valorize a autoeducação, o aluno como sujeito do conhecimento, a experiência direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado no aluno e no grupo. Então, é justamente o que falou o enunciado da questão. Isso é tirado de uma obra do José Carlos Libânio, né, sobre as tendências pedagógicas, que praticamente, acredito que todos nós aqui tenhamos lido alguma coisa do José Carlos Libânio ao longo das nossas formações pedagógicas. Então, fundamentado nesse trecho do livro do Libânio, nós concluímos que a alternativa correta é a letra A, tendência liberal e renovada. Nós vamos perceber o seguinte: para esse tipo de conteúdo, nós vamos, como eu já disse, ter que voltar lá naquelas tabelas ou naqueles textos que trazem para nós as tendências, voltarmos lá, darmos uma boa lida com algumas chaves para a gente interpretar. Quem sabe, num próximo encontro, a gente traz aquele quadro e esmiuça, né? Estuda aquele quadro todo, né? Para a gente recordar isso que a gente talvez tenha aprendido já há bastante tempo. Então, letra A, liberal, renovado. Bom? Questão número 32 vai trazer aqui para nós o pensamento de Anísio Teixeira. Então, nós vamos retomar, vamos retornar lá no século XX, né? Nos estudos daqueles chamados pioneiros da educação, tem até o manifesto dos pioneiros, né? Para conseguirmos responder essa questão. Lembrando que Anísio Teixeira é um importante nome da pedagogia brasileira, né? Vai dar até nome para as escolas e etc. e tal. Então, é um nome muito importante para nós trazermos aqui no nosso estudo, tá? Vamos lá. Só para situar, nós situamos o Anísio Teixeira, se não me engano aqui, é isso mesmo, dentro da chamada escola nova, né? Dentro dessa tendência que é chamada de escola nova. Então, vamos lá. O pequenino índio, que se inicia nos segredos da guerra,
e na arte da caça e da pesca, educa-se por um processo direto e vital, cuja eficiência nunca é demais acentuar. A sua educação é o seu próprio crescimento. Ele cresce em habilidade, em vigor, em coragem, em impulso. Cresce em comando e domínio das circunstâncias do seu ambiente. O pequenino civilizado cresce na escola, onde, em vez de um arco, lhe dão um livro. E, em vez da vida, um ambiente artificial e mecânico de noviciado. Então, aí nós vemos uma obra do Anísio Teixeira de quase 100 anos, né? Uma obra lá de 1928. Chama atenção para vocês aqui, é claro, né, uma obra datada e um pensamento, em alguns aspectos, também datado. Afinal de contas, ele traz aqui uma oposição que hoje nós não faríamos mais, né? Uma oposição entre o pequenino índio e o pequenino civilizado. Então, aí já está colocando o índio como alguém que não tem civilizado, que não é civilizado, que é inferior ou que é alguma coisa do gênero, né? Então, deixando essa questão aí um pouquinho à parte, vamos dar uma olhada no que o texto de apoio aqui do lado pode nos ajudar a responder a questão. Então, vamos lá. Anísio, a rima certa entre teoria e prática. O desejo de transformar a realidade, dizia em 1947 em pronunciamento na Assembleia Legislativa da Bahia. Não venho aqui, sem certo constrangimento, falar sobre educação, porque sobre isso quase tudo já se discutiu, mas nunca se fez tão pouco num setor. Por isso, os educadores foram acometidos de um pudor pela palavra e um desespero mudo pela ação. Então, vamos ver o que ele está querendo dizer com essa fala dele na Assembleia da Bahia e com essa ideia que é trazida. Voltando no texto da questão, fica muito clara essa diferença entre teoria e prática. Ele colocando que o indígena ele é educado dentro de um processo que está na vida, no cotidiano, né? A sua educação é seu próprio crescimento. Já nós, não indígenas, nós somos educados na escola, que está um tanto quanto à parte da realidade. Como diz o Anísio Teixeira, um ambiente artificial e mecânico. E aqui ele traz a expressão de noviciado, né? Como se fosse um aspecto de introdução a uma nova vida. É como se fosse um processo formativo para uma realidade completamente diferente daquela realidade que a criança traz. Então, ele faz uma crítica a isso. Vamos continuar aqui no texto que eu coloquei para apoiar. Quanto à articulação, teoria e prática, há na obra de Anísio esforço de aproximação entre educação e realidade. Aqui a realidade ligada ao trabalho. A escola primária deverá, assim, organizar-se para dar ao aluno uma educação ambiciosa, integrada e integradora. Para tanto, precisa primeiro de tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos, e não de adestramento para passar em exames, e de hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e de julgamento moral e intelectual. A escola se organizará como local de atividades adequadas às idades, dentro dos 3 setores que se conjugarão entre si mutuamente, complementares e integrados: o do jogo, recreação e educação social e física, o do trabalho, em formas adequadas à idade, e o do estudo, em atividades de classe propriamente ditas. Então, ele estrutura aí o jogo, o trabalho e o estudo. Então, vamos às alternativas para ver o que nós delineamos aqui. Primeiro, Anísio Teixeira defende uma educação ativa, baseada em propostas integradas à vida social e
condena a educação vigente no seu tempo. Então, eu penso que já ficou aí bem claro para nós, né? Bem claro mesmo, que o Anísio Teixeira faz uma grande crítica à educação do seu tempo. E é, sim, uma educação ativa, ligada à vida social. Olha o que ele compara aí, a educação dos indígenas, que está ligada ao cotidiano, à vida social. Então, ok. 2. Anísio Teixeira absorve a concepção de ensino-aprendizagem na qual o aluno é o protagonista do seu processo de educação. Então, coloca o aluno num papel importante, né? Destaque para o papel do aluno como protagonista de todo esse caminho. Número 2. Vamos lá, ok? Vamos para o 3. Anísio Teixeira apresenta uma filosofia da educação baseada na integração entre teoria e prática. De fato, é o que está no trecho de apoio, no texto de apoio da questão e nos trechos que foram colocados aqui para nos ajudar a responder a questão. Então, a alternativa correta é a letra E. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 3. Então, essa também visita lá as nossas aulas de fundamentos da educação, história da pedagogia, didática e etc e tal, né? Vai lá no fundo do baú das nossas aulas da parte pedagógica na faculdade, né? Próxima questão, número 33. Voltamos para a educação em direitos humanos. Essa temática que apareceu lá na parte de legislação, volta agora também na questão de fundamentos da educação. Muito bem, nós temos algo aqui no nosso chat. Um minutinho que eu vou achar. Ah, tudo certo, Mônica. Bom trabalho, viu? Bom trabalho, boa reunião. Depois eu encaminho para vocês a gravação. E aí, aqui eu vou deixar aquilo que eu falei que eu ia explicar. Eu explico no finalzinho. Qualquer dúvida, você entra em contato, tá bom? Bom trabalho, até mais. Boa viagem também. A educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional importante para orientar a formação do sujeito de direitos no Brasil. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente a educação em direitos humanos, à exceção de uma, a cenária. Então, qual dessas aqui é incorreta? Está fora do assunto, não tem nada a ver com a situação. Então, vamos lá para a letra A. A educação em direitos humanos deve ser transversal ao currículo escolar para oferecer aos alunos uma base teórica capaz de nortear práticas de tolerância e de respeito à diversidade. Então, aqui, transversalidade, perpassa todo o trabalho da escola. A questão não é criar uma disciplina chamada direitos humanos, mas fazer com que a educação em direitos humanos seja uma realidade dentro do ambiente escolar. Será que está correto? Vamos ali no apoio que vai direto ao Plano Nacional de Direitos Humanos, de Educação em Direitos Humanos. A prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando o seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores sociais. Então, é isso mesmo, a transversalidade e a dialogicidade. Envolve toda a escola, perpassa todos os processos que acontecem dentro da escola, e esse perpassar, ele acontece numa perspectiva de diálogo, né? Então, não é algo que perpassa por uma imposição, mas é algo que perpassa pela via do diálogo, né? Letra B. A educação em direitos humanos articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos local, nacional e internacional. A letra B, nós sabemos que está correta.
Sabemos que está correta porque já vimos esta fala lá na questão da mesma prova, lá na parte de legislação. Falaram justamente isso. É o que está lá no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Vocês podem ver aqui no texto que eu coloquei ao lado, no item A, apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos internacional, nacional e local. Beleza. Vamos para C. Contribui para a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura de direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Então, a afirmação de valores, práticas, é o que está na letra B. Logo em seguida, o que a gente acabou de ler, ó. Afirmação de valores, atitudes e práticas que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Então, é praticamente o texto do Plano Nacional que foi transcrito aqui para a questão, né? Então, essa está correta. Letra D. Desenvolve processos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagem e materiais didáticos contextualizados. Olha lá, é a letra D do plano também. Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Então, nós percebemos que tem uma linha aqui dentro do Plano Nacional. Qual que é a linha? Inclusão, transversalidade, dialogicidade, participação, contextualização. Então, tudo que for nesta linha está de acordo com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, olhar a realidade, considerar a pluralidade de realidades, procurar resolver as questões pela via do diálogo, né? Então, tudo isso está na linha do que o plano apresenta. Ficamos com a alternativa E. Vamos dar uma lida, provavelmente ela é a que está errada. Privilegia. Então, já começa com uma expressão que parece que vai na contramão do texto. Privilegia, privilegiar, conceder um privilégio, ou seja, privilegia uma coisa em detrimento de outra. Vamos lá. Privilegia uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos e históricos que constituíram os direitos humanos ao longo do tempo. Vamos entender, ela está errada. Vamos entender essa alternativa. Se eu vou privilegiar uma aprendizagem cognitiva, então está querendo dizer o seguinte, que a educação em direitos humanos é para que os estudantes eles aprendam as leis que falam de direitos humanos. Cognitivo, ou seja, aprender as leis, saber as leis, não necessariamente colocá-las em prática. Quando nós estamos estudando ética em filosofia, algo que a gente coloca bastante é isso. Não quer dizer que só porque uma pessoa sabe a lei, ela cumpre, ela coloca em prática. E eu gosto de fazer aos alunos aos estudantes a seguinte pergunta. Um bandido, um ladrão ou um assassino, ele sabe que roubar é errado? Ele sabe que matar é errado? Sim, sabe. Tanto sabe que ele faz escondido, tanto sabe que ele foge, tanto sabe que ele procura eliminar as provas, ele sabe que é errado. A questão de direitos humanos, a questão de ética, a questão de legislação, não passa apenas por conhecer cognitivamente a lei, saber, um saber cognitivo, estritamente. Mas significa, além disso, assimilar, compreender e praticar o que está ali. Então, por isso, a letra E está incorreta. Não se trata de privilegiar uma aprendizagem cognitiva. Muito pelo contrário. A aprendizagem cognitiva é importante, mas ela em si não esgota todo o trabalho necessário em torno da educação em direitos humanos. Vamos para a próxima, número 34. O conceito de escola inclusiva
está embasado no princípio da... Então, escola inclusiva. Qual que é o princípio para uma escola inclusiva? Então, eu peguei um trecho de um decreto que fala sobre educação especial. Lá diz no artigo 1º: o dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Isso é um princípio, né? Vamos lá. Letra A: integração progressiva dos portadores de necessidades especiais ao convívio social. Uma primeira coisa que nós temos aqui, que já não está muito de acordo, é a expressão portadores de necessidades especiais. Nós já conversamos disso num outro encontro, e aqui eu reforço. Por que essa expressão já não é mais a expressão aceita ou adequada? Porque portar, a Sandra Leia está aqui, professora de língua portuguesa, né? Portar é trazer algo consigo. Mas eu posso portar num momento e não portar mais no outro momento. E no caso das pessoas com deficiência, não é isso. Não são apenas portadores, né? Que afinal de contas, eles não podem, por sua escolha própria, num determinado momento, deixar aquilo. Não é bem assim. É claro que há pessoas que passam por estados de deficiência transitória, né? Vamos supor, mobilidade reduzida. Você sofre um acidente, fica com um problema na perna que exige que você, durante um tempo, esteja na cadeira, use cadeira de rodas para se locomover. Depois você se reabilita e não precisa mais. Foi uma coisa transitória. Mas há pessoas que não se tratam de uma questão transitória, né? Isso daí não é o caso para nós aprofundarmos a discussão aqui agora, mas se trata de uma questão muito delicada, que às vezes nós pensamos, nós cultivamos a ideia de que a pessoa com deficiência, que o objetivo da pessoa com deficiência é ser consertada. Como se fosse uma coisa errada que tem que ser consertada. Então, parece que se a gente olha uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, que foi o exemplo que foi usado, êxito será apenas se algum dia aquela pessoa voltar a andar. Se ela não voltar a andar, ou se ela não começar a andar, não teve êxito algum. Então, a gente vê como se fosse um problema, de fato, portadora. A gente quer que ela pare de portar aquilo. E não é bem por aí. Isso não é inclusão, né? Isso não é inclusão. Que coloca como princípio a inclusão que aquela pessoa ela volte a uma, entre aspas, pretensa normalidade. Então, letra A está fora. Letra B: igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que todos os alunos têm direito. Essa está de acordo com o decreto. Olha o que diz ali. Sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Todos os alunos têm direito à igualdade de oportunidades. Os alunos com deficiência também. Letra C: disciplinarização dos alunos com deficiência para sua adaptação à vida em sociedade. Nada disso, embora essa mentalidade também esteja presente, principalmente em relação aos estudantes que possuem algum tipo de transtorno, ou mesmo aos estudantes com algum aspecto de deficiência intelectual. Como se a tarefa da escola inclusiva fosse discipliná-los. Uma questão puramente comportamental. Ficar sentado, ficar parado, ficar quieto, fazer as coisas na hora. Não é isso, não. Letra D: adequação à realidade social dos alunos com deficiência para torná-los economicamente funcionais. Então, eu tenho que pegar os alunos com deficiência, adequá-los à realidade para que eles possam se tornar funcionais economicamente, trabalhar e gerar renda, mover a economia. Não, também não é isso não. Ué, Pedro, mas
não faz parte do nosso trabalho preparar para o mundo do trabalho? Faz sim. Só que nós sabemos que existem também estudantes com determinados transtornos ou com determinados graus dentro da deficiência que eles trazem, que porventura podem não ter condições de adentrar ao mercado de trabalho. E aí? Então já que ele não vai conseguir trabalhar um dia, ele não precisa ir para a escola, ele não precisa disso. Ele não vai servir mesmo para o trabalho. Aqui tudo isso entre aspas, é claro, não é a minha maneira de pensar. Então, isso está errado. Letra D, completamente equivocado. Letra E, convivência com a adversidade. Começou bem. Como experiência fraterna. Ótimo, é isso mesmo. E humanizadora. Muito bom. Para os alunos normais. Pronto, acabou com a alternativa. Convivência com a diversidade como experiência fraterna e humanizadora para os alunos normais. Essa convivência, essa dinâmica humanizadora é para todos. E outra coisa, o que são alunos normais? Então, a letra E escorrega no finalzinho, né? Se fosse para todos os alunos, nós teríamos aí mais uma alternativa correta. Então, número 34, alternativa B. Alternativa B. Igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que todos os alunos têm direito. Isabel, Sandra Leia, pessoal que vai nos assistir gravado, vamos fazer uma pequena pausa, só para a gente poder beber uma aguinha, às vezes comer alguma coisa, se for preciso ir ao banheiro. A gente toma, tá? 10 minutinhos, na hora que estiver dando aí 2, 3 para as 9, beleza? Valeu, a gente já está voltando.
Então, nós retomamos a partir da questão 35. Vamos lá. A questão 35, ela volta a tratar das tendências pedagógicas, como já tinha acontecido lá na primeira questão sobre legislação educacional. Fundamentos da educação. Então, a questão 35 pergunta para nós. Sobre o papel da educação para a sociedade brasileira, relacione as concepções pedagógicas listadas a seguir à função social que cada uma atribui à escola. Então, até coloquei aqui o quadro que relaciona, né, as concepções pedagógicas com aquilo que elas pensam sobre o papel da escola. Então, traz aqui para nós a pedagogia tradicional, do século XIX até aproximadamente 1930, a pedagogia nova, dos anos 1930 a 1970, a pedagogia tecnicista, dos anos 1970 a 1980, e a pedagogia histórico-crítica, de 1980 em diante. E nós temos, então, aí essas, vamos dizer assim, as alternativas, né? As afirmativas, melhor dizendo, sobre cada uma dessas tendências para nós relacionarmos de maneira correta as duas colunas, a primeira coluna com a segunda coluna. Então, vamos lá começar a leitura. Instrumento, a escola é um instrumento de correção da marginalidade e de adaptação dos indivíduos às normas sociais, mas respeitando as individualidades e incentivando a aceitação mútua. Segunda, a escola é um meio para discutir os conteúdos culturais e historicamente atribuídos ao currículo, inclusive substituindo os conteúdos formais por conteúdos reais, dinâmicos, concretos. Próximo. A escola é um dispositivo para formar indivíduos eficientes, capazes de contribuir para o aumento da produtividade da sociedade, investindo em escolas técnicas. Último. A escola é um antídoto à ignorância para todos, difundindo a instrução e transmitindo de forma sistematizada e gradual conhecimentos acumulados pela humanidade. Então, vamos até o quadro das tendências para nos ajudar a responder essa questão. O que a pedagogia tradicional pensa da escola? Pensa que a escola serve para quê? Qual que é o seu papel? Preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Ela vai fazer uma preparação intelectual e moral. E a escola nova? Formação de atitudes. A escola quer formar atitudes. Pedagogia tecnicista. A escola é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Pedagogia histórico-crítica. A escola visa a difusão dos conteúdos. De maneira bem resumida, esse quadro nos ajuda muito a responder a questão. Vamos ver a primeira. Correção da marginalidade e adaptação às normas. Olha lá, formação de atitudes na tendência da escola nova. Então, a primeira afirmativa pode ser número 2. Primeira, número 2. Segunda, discutir os conteúdos. Substituir conteúdos formais por conteúdos reais, dinâmicos, concretos. É a pedagogia histórico-crítica.
traz os conteúdos para discussão, pensa os conteúdos construídos de maneira histórica, cultural. Então, número 4. Dispositivo para formar indivíduos eficientes. O investimento nas escolas técnicas, a produtividade. Isso é a pedagogia tecnicista. Número 3. Antídoto à ignorância para todos. Antídoto à ignorância, como se a ignorância fosse uma doença. Então, vamos dar aí um antídoto. Instrução. Então, a questão da intelectualidade. Pedagogia tradicional. Dessa maneira, a correta é a letra C. 2, 4, 3 e 1. 2, 4, 3 e 1. Vamos adiante. Número 36. Considerando, número 36, deixa eu voltar para a tela onde eu vejo, considerando as implicações do processo de transposição didática, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Então, vamos lá sobre o conceito de transposição didática. O que é transposição didática? Então, coloquei aqui do lado para a gente entender. Transposição didática, em um sentido restrito, pode ser entendida como a passagem do saber científico ao saber ensinado. Tal passagem, entretanto, não deve ser compreendida como a transposição do saber no sentido restrito ao termo, apenas uma mudança de lugar. Supõe-se essa passagem como um processo de transformação do saber que se torna outro em relação ao saber destinado a ensinar. Então, vamos entender o que é isso aqui. Eu tenho um saber que é desenvolvido lá em âmbito acadêmico, dentro das universidades, dentro dos grandes centros de pesquisa. E, de repente, este conhecimento, este saber, ele é trazido para a realidade escolar, para ser ensinado. Vamos pensar aí no âmbito das ciências da natureza. No âmbito das ciências da natureza, por exemplo, quando nós falamos em sistema solar, nós temos aí uma série de pesquisas, inclusive ficou muito famosa, né? A pesquisa que chegou à conclusão de que Plutão é um planeta anão, e isso, de fato, mudou a nossa maneira de, nas escolas, ensinar sobre o sistema solar. Só que, primeiro, esta foi uma compreensão acadêmica. Depois, isso foi transposto para a realidade escolar. Como ensinar isso? Nós, que já estivemos na universidade e hoje estamos nas escolas, nós percebemos claramente essa diferença. Tanto que, às vezes, a gente costuma dizer para os alunos, principalmente quando a gente está trabalhando no ensino médio, olha, o professor da faculdade não é igual ao professor da escola, não. Mas por quê? A universidade e a escola têm funções diferentes. Né? Então, a transposição didática é isso. A transposição do saber científico para o saber a ser ensinado. Então, eu transformo aquilo que é ciência, vamos dizer assim, nua e crua, para algo que vai ser didaticamente comunicado aos estudantes. Então, vamos ler. A transposição didática diminui as fronteiras entre os diversos ramos do saber e torna o conhecimento interdisciplinar, no intuito de integrar currículos. Não necessariamente transposição didática tem a ver com interdisciplinaridade. Não é isso. Não é você pegar uma coisa que é de uma área e transpor para outra área completamente diferente. Não.
como nós conversamos aqui, é transpor do ambiente acadêmico-científico para um ambiente onde aquilo vai ser ensinado nas escolas, de maneira didática, pedagógica. Letra não. Segunda afirmativa. Transforma o conhecimento acadêmico em escolar, segmentando-o conforme os anos de escolaridade e ordenando em unidades e tópicos. Justamente. Isso mesmo. Então, eu vou transpor, vou segmentar, ou seja, dividir, levando em consideração aí aspectos pedagógicos, didáticos, levando em consideração que isso vai ser apresentado para um sujeito que está em formação, de maneira que ao longo do processo ele vá recebendo ou tendo contato com essas diferentes faces daquele saber científico. Terceiro, organiza o trabalho didático-pedagógico em eixos temáticos que perpassam todas as disciplinas. Teve um erro de digitação na prova, tá? Eu copiei direto, cortei e colei da prova, então o erro foi digitação lá na prova. Perpassam todas as disciplinas, verticalizando o currículo. Não, não é só isso, não. Mesmo porque se perpassa as disciplinas, né? Não é verticalizando, seria uma questão transversal, perpassa os currículos, né? Então, essa aí também está incorreta. A alternativa correta é a letra E. Falsa, verdadeira e falsa. A única verdadeira aí é a segunda, é a do meio, transforma o conhecimento acadêmico em escolar, segmentando-o conforme os anos de escolaridade e ordenando-o em unidades e tópicos. Então, aprendemos aí mais um conceito, o que vem a ser a transposição didática. Vamos lá. Próximo. Número 38. Já estamos terminando, vai até a 40. Sobre os processos de organização curricular. Então, agora estamos tratando aqui sobre currículo. Sobre os processos de organização curricular, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação básica, analise as afirmativas a seguir. A difusão de valores fundamentais, como respeito ao bem comum e à ordem democrática, é princípio válido para todos os currículos. Então, está falando aqui que o respeito ao bem comum, o respeito à ordem democrática, tem que estar presente em todos os currículos. Então, vamos ver se é isso mesmo. Olhem o primeiro texto que está aí do lado. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, consideração das condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção do desporto, ou seja, promoção da prática esportiva, né? Do desporto educacional e apoio a práticas desportivas não formais. Desse modo, os valores sociais, bem como os direitos e deveres dos cidadãos, relacionam-se com o bem comum e com a ordem democrática. Estes são conceitos que requerem a atenção da comunidade escolar para efeito de organização curricular. Então, percebemos aí que a primeira está certíssima. Difusão de valores fundamentais
como respeito ao bem comum e à ordem democrática. Está presente, sim, como uma das, digamos assim, bases, um dos fundamentos para a organização curricular. Próximo. O planejamento do currículo deve partir da realidade concreta e estar voltado para atingir as finalidades legais da educação definidas no projeto coletivo da escola. Isso aqui está bem claro, né? Mas vamos ver um texto se confirma isso. Desta forma, a escola deverá estabelecer diálogo com estes coletivos sociais, ouvi-los e decidir conjuntamente estratégias para o melhor atendimento de seus filhos. Este é o papel de uma escola democrática que constrói sua prática a partir da realidade da comunidade atendida e não em detrimento da mesma. Então, o planejamento do currículo deve partir da realidade, né? Tudo bem, Isabel, não tem problema não. Nós já estamos quase terminando, tá? Boas atividades para você. 3. O currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias didáticas e pedagógicas às características próprias de transmissão do saber indígena. Então, corroborando a 3. Por sua vez, tem projeto pedagógico próprio, falando aí das escolas indígenas, por escola ou por povo indígena, tendo por base as diretrizes curriculares nacionais, referentes a cada etapa da educação básica, as características próprias das escolas indígenas, em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade, as realidades sociolinguísticas em cada situação, os conteúdos curriculares especificamente indígenas e os modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena e a participação respectiva da respectiva comunidade ou povo indígena. Então, a terceira também está correta. Então, na número 38, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Então, estão todas corretas. Todas estão corretas. Vamos para o número 39 e 40, já encerrando o nosso estudo de hoje. 39. As opções a seguir apresentam contribuições das novas tecnologias da informação para a prática pedagógica, à exceção de uma, assinale. Então, nós já tivemos um encontro que nós tratamos justamente sobre a questão das novas tecnologias, né? Então, vamos lá. Letra A. Minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, conflito e desastre. Nós vimos que isso é fato. Isso aconteceu no tempo do ensino remoto devido à pandemia da Covid-19. Então, a letra A, nós experimentamos isso. Vimos que as novas tecnologias, elas nos auxiliam nesse aspecto. Beleza. Letra A, ok. Letra A, correta. B. Expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o controle de tarefas. Então, aqui já olha para um aspecto técnico, controle de tarefas. Será que a aprendizagem formal, ela se expande simplesmente pelo controle de tarefas? Só o fato de controlar tarefas, eu já estou expandindo a aprendizagem? Sei não. Letra C. Criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas com interesses vocacionais afins. Isso é o que está acontecendo conosco aqui, por exemplo. Uma comunidade de estudantes com interesses afins. Então, desenvolvendo um estudo aqui, educação não formal, né, a partir de uma mesma finalidade. Letra D. Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências físicas, diminuindo as distâncias sociais. Sim, as novas tecnologias, elas podem ajudar nesse sentido. Podem ajudar e muito, né? Com técnicas, com todo um aparato técnico que colabora com as aprendizagens dos estudantes com deficiências. Letra E. Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para ambientes que maximizam a compreensão. Sim, através das novas tecnologias, nós podemos acessar com os alunos, né, outros ambientes
museus, parques, bibliotecas, que estão para além da sala de aula, e que, se fôssemos para visitá-los de maneira presencial, talvez não fosse possível. Então, abre sim essa possibilidade que está na letra E. Nós ficamos, então, como incorreta, né, aquela que não apresenta uma contribuição para a prática pedagógica, é a letra B. Né? Não se expande a aprendizagem apenas com controle de tarefas, embora algumas pessoas insistam ainda em pensar nisso. Vamos para a última. Projeto político-pedagógico. Sobre o projeto político-pedagógico da escola, assinale a afirmativa correta. Então, aqui o famoso PPP, Projeto Político-Pedagógico. Lembrando, o projeto político-pedagógico, ele é elaborado dentro das próprias escolas, com a participação de todos, de maneira coletiva, a partir de discussões, ele deve ser sempre revisto, né? Então, letra A. Confere identidade. Não, vamos ler primeiro o texto de apoio que eu coloquei ao lado. O projeto político-pedagógico, nomeado na LDB como proposta ou projeto pedagógico, representa mais do que um documento. É um dos meios de viabilizar a escola democrática e autônoma para todos com qualidade social. Autonomia pressupõe liberdade e capacidade de decidir a partir de regras relacionais. O exercício da autonomia administrativa e pedagógica da escola pode ser traduzido como capacidade de governar a si mesmo, por meio de normas próprias. A autonomia da escola, numa sociedade democrática, é, sobretudo, a possibilidade de ter uma compreensão particular das metas da tarefa de educar e cuidar, das relações de interdependência, da possibilidade de fazer escolhas, visando a um trabalho educativo eticamente responsável, que devem ser postas em prática nas instituições educacionais, no cumprimento do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em que vários princípios derivam da Constituição Federal. Então, aqui nós temos o texto que vai fundamentar essa questão. Vamos lá. Sobre o projeto político-pedagógico, primeiro, confere identidade à instituição de ensino, na medida em que divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e cognitivas. Não. Não é essa a tarefa do projeto político-pedagógico, não. Muito pelo contrário. Letra B. Decorre da participação coletiva da comunidade que, conjuntamente, elabora o marco. Até aí está ok. Independente dos poderes públicos? Não. O projeto político-pedagógico não é elaborado independente dos poderes públicos. Pelo contrário, ele segue aquilo que está, digamos assim, dentro, né, do que pede a legislação. Letra C. Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, tendo em vista a base legal. Isso aí está correto. Olha o finalzinho. Fala ali para nós o cumprimento da LDB, o cumprimento da Constituição Federal, mas o texto também falou para nós da autonomia e etc. Letra D. É concebido pelo corpo diretivo que, em casos excepcionais, consulta os professores de modo a adaptar as diretrizes legais às realidades sociais. Não. Embora, às vezes, na prática aconteça desse jeito, não é assim, né? Não é assim que deve acontecer, não. Não é assim que diz a lei. Letra E, relativiza os critérios qualitativos ao descentralizar a concepção e a gestão do ensino, tornando o mérito de um assunto secundário, um assunto secundário na avaliação dos estudantes. Não relativiza critérios qualitativos. Pelo contrário, a gestão coletiva tem o intuito de fato, aumentar a qualidade do ensino, ouvindo a realidade, ouvindo os diferentes atores. Então, a alternativa correta é a letra C. Com essa questão, então, nós encerramos as questões da prova
né? Vamos voltar aqui. Pode sair agora o slide. Vamos ver. Então, dessa maneira, nós concluímos a avaliação que hoje nós fizemos, né? Que foi a avaliação para professor da Prefeitura Municipal do município de Paulínia, no estado de São Paulo, que foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Concurso esse que data do ano de 2021. Então, dessa maneira, nós já fizemos 2 avaliações, 2 provas de concurso da Fundação Getúlio Vargas. E aí, alguns breves comentários das estruturas dessas 2 provas. Nós percebemos aí 2 estruturas diferentes, né? Esta prova que nós fizemos hoje, nós podemos perceber que ela tem poucos textos de apoio, né? Como aqueles textos que a gente costuma ver nas provas do Enem, ou como nós comentamos aqui, que nas provas de certificação de diretor também aparecem. E na prova que nós fizemos anteriormente, em 2023, já aparecia mais esses textos. E eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato. Quando nós comparamos, né, e por isso eu coloquei aqueles apoios ali para a gente embasar a resposta das nossas questões, nós podemos perceber que o texto de apoio, ele ajuda muito. Há pessoas que às vezes reclamam de provas com texto de apoio, falando que são provas longas, que são provas cansativas, que não dá conta de ler, mas é uma coisa que a gente precisa exercitar, porque eles nos dão um norte, uma direção, para pelo menos a gente começar a responder a questão. Principalmente quando a questão versa um assunto que a gente não tem muita familiaridade. Por exemplo, aquela questão sobre transposição didática, ou aquela questão sobre as tendências pedagógicas. Olha como que a questão do Anísio Teixeira, por mais que você não lembrasse o que você estudou sobre Anísio Teixeira, o simples fato de ter ali um texto do próprio Anísio ajudava a responder a questão. Já no caso do conceito de transposição didática, não tinha nada, era uma pergunta seca. Então, se a pessoa não tem nem ideia do que significa aquilo, se torna uma questão difícil. Mas, quando você tem ideia do que se trata, por mais que seja um textinho simples, a questão ela se torna bem possível de ser respondida, né? Então, numa próxima ocasião, a gente vai olhando outras provas para nós conseguirmos aí clarear essa situação. O nosso intuito hoje também era apresentar uma nova proposta. Eu vou deixar aqui, eu vou apresentar para a Sandra Leia, que ainda está conosco aqui ao vivo, mas deixo aqui nesse vídeo gravado, para depois lá no nosso grupo vocês colocarem aí as opiniões de vocês, aquilo que vocês pensam sobre o assunto. Então, a nossa proposta é, a partir não da próxima semana, mas sim do dia 27, a partir do dia 27, nós começarmos um segundo bloco de estudos. Um segundo bloco, como estes 2 últimos encontros que nós fizemos, a partir de outras provas que foram elaboradas já pela banca da Fundação Getúlio Vargas, a gente fazer aí um estudo dessas provas até que saia o edital, né, e seja marcado de fato o concurso, que aí a gente já pode estudar uma coisa mais específica, aí a gente pode intercalar, né, temas e provas, temas e provas. Então, a ideia que eu trago é que nós façamos esse estudo no dia 27 de maio, 3, 10 e 17 de junho. Então, a gente faça aí semanalmente, do dia 27 de maio até o dia 17 de junho. Eu vou deixar essa pergunta lá no nosso grupo também, para que vocês coloquem a compreensão de vocês. Outra enquete que eu vou deixar lá no grupo para nós é sobre o horário, se nós mantemos esse horário. Eu tenho percebido que o horário terminar às 9h30 aparentemente tem ficado tarde, porque às vezes as pessoas têm outras atividades, né? Então, quem sabe, se for assim um consenso, a gente começa um pouco mais cedo para também terminar mais cedo. Nós estamos começando por volta das 8 para terminar às 9h30. Quem sabe a gente comece antes, para ver se por volta de 8 e pouco a gente já está terminando.
Mas aí vai depender do que as pessoas pensam, da adesão das pessoas para a gente definir isso, né? Eu vou interromper aqui a gravação, porque eu acredito que isso seja de interesse coletivo, para a gente depois tratar lá no grupo, tá? Outros aspectos depois a gente vai conversando por lá mesmo.